Mamíferos, entendendo a diversidade e as adaptações dos mamíferos no reino animal. Oi, gente, eu sou Gustavo Renato e eu já vou falar um pouco para vocês sobre a classificação dos mamíferos. Mas antes da gente entender toda a classificação dos mamíferos, vamos entender primeiro o que é um mamífero. Um mamífero é um tipo de animal vertebrado, ou seja, que tem coluna vertebral. E dentro desse grupo dos mamíferos, a gente tem algumas características bem específicas. A primeira é que as fêmeas têm glândulas mamárias, ou seja, elas produzem leite para alimentar seus filhotes. A segunda é que todos os mamíferos têm pelos em alguma fase da vida. Não importa qual momento, mas todos eles vão ter pelo, mesmo que sejam bem poucos. A terceira é que eles são homeotérmicos, ou seja, mantêm a temperatura do corpo constante, independente do ambiente. Não importa o lugar que ele estiver, a temperatura dele sempre vai estar ali, ó, na mesma linha, seguindo o mesmo grau. E a última não, a quarta é que todos os mamíferos têm respiração pulmonar, ou seja, todos eles respiram com pulmões. E a última é que a maioria dos mamíferos geram filhotes dentro do corpo da mãe, embora tenha algumas exceções que a gente vai ver agora na classificação, mas alguns dele, a maioria, né, é gerado dentro do corpo da mãe. Agora vamos com a classificação dos mamíferos. Os mamíferos são classificados em três grandes grupos, ou seja, de acordo com o modo de reprodução e característica, eles vão ter essa classificação. Vamos começar com monotremados, que são mamíferos que botam ovos, né? No caso são ovíparos. Exemplo tem o ornitorrinco e a equidna, que possuem glândulas mamárias, mas não têm mamilos. Logo depois, a gente tem o marsupiais, que são filhotes, nascem prematuros e se desenvolvem em uma bolsa externa, no caso marsúpio. A gente tem como exemplo o canguru, o koala, o gambá. O canguru, bem específico, né, ele é gerado dentro do corpo da mãe e ele fica lá, né, ele nasce prematuro, mas ele fica dentro dessa bolsa, né, que parece mais uma bolsa, não parece igual cachorro, né, que a gente vai ver agora, não parece igual eles que nascem dentro do corpo mesmo, que a gente não consegue ver. Já o canguru a gente consegue ver, né, ele sendo gerado lá dentro. Bom, agora a gente vai falar sobre a classificação que eu tinha falado anterior, né, que era do cachorro, que é a classificação dos placentários, que eles representam a maior parte dos mamíferos e o desenvolvimento do embrião ocorre no útero, com troca de nutrientes pela placenta. Seja diferente do canguru, que a gente consegue abrir lá a bolsa do canguru e ver, né, o embrião sendo gerado lá dentro, o cachorro, né, a classe dos placentários, ela já é mais fechada, a gente só consegue ver a partir de algum exame de imagem, algum ultrassom, por exemplo. E a gente tem de exemplo o ser humano, o cachorro, a baleia, o elefante e até mesmo o morcego. Oi, pessoal, eu sou o João Vitor e eu vou falar mais algumas características sobre os mamíferos. Bom, primeiro eu vou falar sobre os pelos e a temperatura corporal. Os mamíferos têm o corpo coberto por pelos. Isso é essencial para manter a temperatura do corpo estável. Os pelos funcionam como uma camada de proteção contra o frio, o calor e até pequenos ferimentos. Além disso, ajudam na camuflagem e até na comunicação entre os animais. Como são hemiotérmicos, os mamíferos conseguem manter a temperatura corporal constante, mesmo quando a temperatura no ambiente muda muito. Essa capacidade permite que eles vivam em lugares bem diferentes, desde regiões geladas até as mais quentes do planeta. Bom, outra característica são as glândulas do corpo. As sudoríparas produzem o suor, que ajuda a controlar o calor e evitar o superaquecimento. Já as sebáceas liberam um tipo de óleo que protege e hidrata a pele e os pelos. E claro, as glândulas mamárias, que produzem leite para alimentar os filhotes. Essas glândulas mostram como o corpo dos mamíferos é bem adaptado para os proteger e cuidar da próxima geração. Bom, também temos o sistema nervoso e o comportamento. O sistema nervoso dos mamíferos é muito bem desenvolvido, o que dá a eles inteligência, memória e comportamento social. Muitos conseguem aprender, se comunicar e até demonstrar emoções, como alegria, medo e carinho. Alguns vivem em grupos, cuidam dos filhotes e cooperam entre si. Essa capacidade de pensar e se adaptar faz com que os mamíferos sejam um dos grupos mais inteligentes da natureza. E também tem a diversidade e a adaptação deles. Os mamíferos estão espalhados por todos os ambientes do planeta. Existem espécies que vivem na água, como as baleias, os golfinhos, no ar, como os morcegos, e em terra firme, como os leões, cães e seres humanos. Cada um tem adaptações próprias para sobreviver no seu próprio habitat, mas todos mantêm as mesmas características básicas, como os pelos, leite e o controle de temperatura.
Essa variedade mostra o quanto os mamíferos são incríveis e bem adaptados à vida na Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e, dando seguimento ao que os meninos já falaram, eu vou falar sobre a digestão em mamíferos, né? Que ela ocorre em um sistema digestório completo, da boca ao ânus, com etapas mecânicas e químicas. O processo começa com a mastigação e a ação de enzimas na boca, seguida pela passagem do alimento pelo esôfago até o estômago, onde é misturado com o suco gástrico. No intestino delgado, a bile e o suco pancreático auxiliam na quebra de gorduras, carboidratos e proteínas, e a absorção de nutrientes acontece. Por fim, o intestino grosso absorve água e sais minerais e os resíduos são eliminados como fezes. Falando também das etapas, né, a gente tem a boca. A digestão mecânica começa com a mastigação, enquanto enzimas na saliva iniciam a digestão química. O esôfago e o estômago. O alimento se move para o estômago através de movimentos peristálticos. No estômago, o suco gástrico mistura-se com o alimento formando o quimo. No intestino delgado, o quimo é processado por enzimas do pâncreas e pela bile produzida pelo fígado, que são liberados no duodeno. A maior parte da absorção de nutrientes ocorre no jejuno e íleo. No intestino grosso. O que não foi absorvido segue para o intestino grosso, onde a água e os sais minerais são reabsorvidos, e as bactérias presentes no intestino ajudam a formar as fezes. A eliminação, né? E são onde os resíduos são eliminados como fezes. E só para finalizar essa parte da digestão, eu vou falar sobre as variações na digestão. A gente tem os seres ruminantes, que são herbívoros, como bois e vacas, que eles possuem estômago com múltiplas camadas. Tem rumen, retículo, amasso, abomasso, o abomasso no caso, que servem para digerir celulose e o que exigem a regurgitação do alimento para ser mastigado novamente. Temos os carnívoros, como leões, que têm um sistema digestivo mais simples, com o estômago de câmara única, pois sua dieta rica em proteínas e gorduras é mais fácil de digerir. E os onívoros, como os humanos, que têm um sistema digestivo que pode lidar com uma variedade de alimentos, sendo a digestão dividida principalmente em estágios mecânicos e químicos. Eu sou a Ana Clara e vou falar sobre a respiração. O tipo de respiração é exclusivamente pulmonar em todos os mamíferos, mesmo nos aquáticos, como baleias e golfinhos que precisam subir a superfície para respirar. O mecanismo que utilizamos são os pulmões. Eles são esponjosos e compostos por milhões de alvéolas pulmonares, que maximizam a área de troca gasosa. Também temos o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Sua contração provoca a inspiração e seu relaxamento a expiração. Circulação. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue sempre circula dentro dos vasos. O coração do mamífero possui 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrílocos. A circulação é dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração em um ciclo completo, circulação pulmonar e circulação sistêmica. E também é completa, não há mistura de sangue arterial oxigenado e sangue venoso desoxigenado. As hemácias, ou os glóbulos vermelhos, são anucleados na maturidade, o que aumenta a capacidade de transporte de oxigênio. Olá, eu sou a Eduarda e agora vamos falar do sistema excretor nos mamíferos. A excreção dos mamíferos é realizada principalmente pelo sistema urinário. Outras vias de excreção incluem a pele, o sistema respiratório e as fezes. Começando com o sistema urinário, que é o principal sistema excretor, ele é realizado principalmente nos rins, que filtram o sangue e produzem urina, que contém a ureia, que é um produto do metabolismo nitrogenado, e contém também água e sais. A ureia, ela é produzida no fígado, que é a amônia convertida, né? A amônia, por ser mais tóxica, é convertida em ureia e que é menos tóxica e pode ser excretada com menos água. É nos néfrons, unidades funcionais dos rins, que é realizada a filtragem e a reabsorção de substâncias essenciais, concentrando os resíduos na urina. A urina, então, é transportada pelos uréteres até a bexiga para ser armazenada e posteriormente eliminada pela uretra.
A segunda via de excreção dos mamíferos é a pele, onde são excretadas através das glândulas sudoríparas e sebáceas. As glândulas sudoríparas eliminam o suor que contém água, sais e pequenas quantidades de ureia e outros resíduos para regular a temperatura corporal. E as glândulas sebáceas produzem e excretam o sebo, que não é um produto do metabolismo nitrogenado, mas contribui para a proteção da pele. Em terceiro lugar, temos os pulmões, com a excreção pulmonar. A excreção pelos pulmões está diretamente ligada ao processo de respiração e ocorre através da troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Então, basicamente, durante a respiração celular, a glicose e o oxigênio são usados para produzir energia, gerando dióxido de carbono e água como subprodutos. O CO2 é transportado pelo sangue, principalmente na forma de íon bicarbonato, dos tecidos do corpo até os pulmões. Nos alvéolos pulmonares, o CO2 difunde-se no sangue, onde sua concentração é maior, para o ar nos alvéolos, onde é menor. Durante a expiração, o ar rico em CO2 e saturado com vapor de água é expelido para a atmosfera. Agora, falando do papel da excreção, ela está ligada ao equilíbrio interno, a regular o equilíbrio interno do organismo, mantendo a estabilidade da concentração de sais e águas, remove subprodutos tóxicos do metabolismo, como a ureia e o CO2, e também a produção de ureia é uma adaptação muito importante para a vida em terra, pois permite a conservação de água em comparação com animais que excretam amônia. E para encerrar, vamos encerrar com uma pergunta. Fezes é excreção? E a resposta para essa pergunta é não. Não é excreção. A excreção, a definição dela é eliminação de produtos de metabolismo celular, como a ureia nos mamíferos, que é um resíduo tóxico que precisa ser removido do corpo. Já as fezes são resíduos sólidos que se dá pela digestão alimentar, compostos por alimentos não digeridos, bactérias e outras substâncias eliminadas pelo intestino. E ficamos por aqui de excreção. Agora vamos falar sobre a reprodução dos mamíferos. A reprodução dos mamíferos é sexual, com fecundação interna. Envolve o encontro de gametas masculinos e femininos, espermatozoides e óvulos. A gestação e o nascimento variam entre os diferentes tipos de mamífero. Agora vamos voltar lá na classificação que a gente classificou como monotremados, marsupiais e placentários e vamos relembrar um pouquinho. O monotremados, a fecundação é interna, mas os filhotes botam ovo. O filhote é alimentado com leite após o nascimento. Exemplo é o ornitorrinco e a equidna. O marsupiais, a fecundação é interna, mas a gestação é muito curta. O filhote nasce imaturo e continua seu desenvolvimento dentro de uma bolsa, ou seja, de um marsúpio. Exemplos são os cangurus e os koalas. E agora tem os placentários, que a fecundação interna e gestação é muito longa. O filhote, nasce mais desenvolvido e depende da mãe para cuidados. E alimentação, que no caso é o leite. Exemplos são humanos, leões, baleias e etc. Agora vamos entender um pouquinho como funciona essa reprodução. A reprodução dos mamíferos pode ser dividida em algumas fases. Primeiro tem o cortejo. O macho realiza comportamentos para atrair a fêmea. Depois de atrair, tem a copulação, que o macho fertiliza o óvulo da fêmea. Depois disso, tem a gestação, que o embrião se desenvolve no útero ou no marsúpio, dependendo da espécie. E por último, tem o nascimento. O filhote nasce e, em alguns casos, recebe cuidados parentais, alimentação com leite e proteção. Oi, eu sou a Érica e agora nós iremos falar sobre algumas curiosidades do grupo dos mamíferos. Em geral, os mamíferos são definidos como animais que possuem pelos e glândulas mamárias. Eles estão presentes em quase todos os ambientes do planeta, sejam eles os mais frios aos mais secos, e são variados ambientes que eles estão presentes. E isso demonstra que eles são adaptáveis e diversos. Curiosidade é a origem dos mamíferos. Eles surgiram há cerca de 200 milhões de anos durante a era dos dinossauros e eles evoluíram a partir de um
um réptil antigo que é chamado de sinodonte, que é considerado um dos primeiros mamíferos. E ele é classificado como um mamífero primitivo. Ele apresentava características típicas dos mamíferos, como dentes diferenciados e o corpo coberto por pelos. Segunda curiosidade é que somos os únicos sinapsídeos vivos. O que é um sinapsídeo? É caracterizado por ter apenas uma fenestra temporal. Ou seja, possui apenas uma abertura localizada no topo do crânio, atrás de cada órbita ocular. E a maioria deles se extinguiu e atualmente apenas mamíferos fazem parte desse grupo, sendo este um dos dados mais curiosos sobre a gente. E é o que acaba nos tornando os únicos representantes vivos dessa linhagem pré-histórica de mamíferos, né, ou mamíferos primitivos. Terceira curiosidade é que só existe um tipo de mamífero voador, que é o morcego. Ele é o único mamífero capaz de voar de verdade, enquanto alguns animais, como os esquilos voadores, apenas planam. Os morcegos eles batem as asas ativamente e controlam o voo com grande precisão. As asas elas são formadas por membranas de pele esticadas entre os dedos e dá a eles agilidade e permite capturar insetos ou até alimentar de frutas e néctar. Quarta curiosidade é que existe mais de 6.000 espécies de mamíferos no nosso planeta. Algumas delas são os roedores, os morcegos, os quirópteros, primatas carnívoros, e uma vastidade de de espécies de mamíferos que a gente tem. E a última curiosidade é que a gente possui um grande e complexo cérebro. Os mamíferos possuem um cérebro altamente desenvolvido em comparação com os outros grupos de animais. Essa característica permite grande capacidade de aprendizado, memória, emoções e comportamentos sociais complexos. Entre todos os seres humanos têm o cérebro mais desenvolvido e avançado, né? Capaz de criar a linguagem, a arte, cultura e tecnologia que é o nosso mundo de hoje em dia. Encerramos assim nosso estudo sobre os mamíferos, um grupo fascinante que desempenha papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas. Esperamos que este vídeo tenha contribuído para ampliar o entendimento sobre suas características, importância e diversidade. Obrigado por assistir.